Olá, meu nome é Michel Ministro dos Santos e eu vou apresentar meu trabalho modelo de regressão discreta para análise do tempo de situação de confusão em relação de consumo pela internet. Motivação. O e-commerce, o comércio online, aumentou significativamente ao longo da última década, principalmente após a pandemia. Então, as empresas que vendem online, elas precisam estar atentas ao feedback e às reclamações que clientes fazem, porque isso pode impactar na visão que as outros consumidores ou potenciais consumidores têm em relação à marca. Segundo o Bright Local, 100% dos consumidores lêem regularmente avaliações online e, segundo o Online Reviews Trends, 94% dos consumidores disseram que uma avaliação ruim já os convenceu a evitar a empresa. Então, esses dados foram do consumidor.org. O tempo de resposta que a empresa tem é no máximo de 10 dias, mas já foi encontrado tempos de respostas maiores, até 17 dias. As variáveis utilizadas foram região, sexo, faixa etária, área e grupo problema. Certo? A metodologia utilizada é de análise de sobrevivência, pois os dados apresentam censura, ou seja, é, quando a resposta, quando a reclamação não é respondida naquele período de 10 ou até mesmo de 17 dias, a informação ela é censurada. Então, é possível utilizar a análise de sobrevivência, que avalia 1 para falha e 0 para censura. A taxa de falha é a probabilidade do, de, do tempo T, né, dado que aquele tempo é maior ou igual que T. Isso para modelos discretos, no caso. Né? E a função de sobrevivência é definida como a probabilidade de T, no caso, da falha ser maior que T. Os estimadores de Kaplan-Meier e Nelson-Halley, Kaplan-Meier estima a função de sobrevivência e Nelson-Halley a função de sobrevivência acumulada. Certo? Os dados precisaram ser transformados, pois trabalhamos com modelos discretos, então cada observação ela se transformou em em pelo menos T observações, T mais um no caso, o tempo que está ali representado. Lembrando que para os dados que foram censurados, colocou-se o tempo máximo mais um observado. O modelo de risco de tempo discreto, no caso. Né? São os dois modelos utilizados foram o de riscos proporcionais e o de riscos proporcionais agrupados. Certo? Ele se baseia na equivalência da distribuição da verossimilhança de Bernoulli. A função de sobrevivência é dada por essa forma, sendo que 1, se a reclamação foi respondida no tempo T, e 0, caso contrário. Aqui, os modelos de chance de risco proporcionais, que são logit, e os proporcionais agrupados, que são C-log-log. A identidade da justiça foi através dos resíduos de Viance, Martingale, só que pressupõe que esses resíduos, se o modelo está bem ajustado, distribuição normal, mas esses resíduos também apresentam alguns problemas, mesmo para dados gerados do mesmo modelo avaliado. Então, por isso, foi utilizado também o gráfico de calibração, que avalia a estimativa da função de sobrevivência com a função de sobrevivência empírica, né? Através dos quantis. Os resultados, aqui a gente consegue observar a função de sobrevivência de Kaplan-Meier para área do problema, e tem problema, sexo, faixa etária e região. E percebemos que as diferenças maiores estão para a área e grupo problema. Então, essas duas variáveis foram utilizadas no modelo de regressão. Aí, aqui tem o gráfico contínuo dos resíduos deviam-se para modelos de proporcionais e os agrupados. A gente percebe que totalmente não conseguiu adequar-se, mas lembrando que esses resíduos eles também apresentam problemas em alguns modelos, como por exemplo no log normal. Então é possível que esteja ocorrendo esse problema neste caso. Né? O Deviance Martingale ele apresentou que o modelo estava ali adequado até mais ou menos o quantio 2. E o gráfico de calibração, esse sim, ele mostrou-se mais ajustado aos dados. Ou seja, por esse gráfico, a gente diria até que o modelo estaria adequado a esses dados, tanto por esses proporcionais
quanto para funcionários agrupados, mas principalmente por riscos proporcionais. Então, a análise de resíduos indica que ambos os modelos estão totalmente adequados para o problema. Por outro lado, o gráfico de calibração indicou que as estimativas estão em conformidade com as frequências relativas dos eventos observados nos subgrupos. Desse modo, é preciso fazer simulações desse modelo para dados, né, fictícios, no caso, para conseguir avaliar se de fato é um problema dos resíduos ou um problema do modelo. Certo? Obrigado.